O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre do ano de 2018. A nossa lição do presente trimestre é direcionada às classes de jovens e adultos e também tem como título para o semestre ou tema Escatologia, os acontecimentos do tempo do fim ou os últimos acontecimentos. Na sequência desse nosso estudo, estamos já na lição de número 8, com o título A Sucessão dos Reinos deste Mundo. A sucessão dos reinos deste mundo. A nossa lição de hoje estará em torno do capítulo 2 e capítulo 7 de Daniel. O nosso texto áureo está no capítulo 2 de Daniel, versos 20 e 21, quando existe essa proclamação de Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Observe que a lição em si já mostra neste texto áureo que é de Deus a condução dos que reinam e o seu tempo na face da terra. Isso apresentado a Daniel, e ele pôde entender e dizer desta forma, bendizendo a Deus: pertence a Deus todas as coisas, até os impérios e aqueles que estão colocados em uma posição de autoridade. Assim, dando sequência, atentemos que a nossa leitura bíblica estará nos versos 37 a 45, mas o assunto em si, Daniel 2 e Daniel capítulo 7, falando sobre a sucessão dos reinos deste mundo, é um texto bíblico longo, extenso, pelo que os professores devem estar atentos de terem uma visão geral dos capítulos 2 e 7, mas na exposição das classes se deterem pontualmente no nosso assunto, sucessão dos reinos, quais reinos estariam vindo e alguma característica a seu respeito, não descendo a detalhes
e nem propondo de ler todos os textos aqui apresentados, Daniel 2, Daniel 7, porque então, dentro do tempo que temos para a aula, não será possível começar e terminar a nossa lição. Com este alerta para os professores quanto à extensão do texto, vejamos, portanto, Daniel capítulo 2, verso 37 a 45, onde está a nossa lição em início. Como leitura bíblica para a classe temos verso 37, e leio: Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, Ele tos entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo não haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Seguindo ainda, verso 42: E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro e o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Este é o texto que temos para início do nosso estudo, nessa lição número 8, com o título A Sucessão dos Reinos deste Mundo, sendo que estaremos acompanhando o esboço assim apresentado, com 3 tópicos. Primeiro, o sonho de Nabucodonosor, o que temos no capítulo 2, propriamente dito. Depois, a interpretação do sonho, ainda no capítulo 2 de Daniel. E depois, por fim, a visão dos 4 animais, do chifre pequeno e do juízo. Capítulo agora 7, no nosso estudo, apresentado no tópico 3º. Passando o nosso estudo e indo em frente, consideremos que temos estudado várias coisas sobre escatologia e chamamos a atenção para o capítulo 9, que foi a lição anterior, que nos apresentou um quadro do tempo desde um período antigo, lá ainda nos medos e persas, até a consumação de todas as coisas. As 70 semanas, colocando direitinho o que estaria acontecendo e o que está por vir ainda até o arrebatamento da igreja. Tudo colocado de uma forma bem resumida, mas objetiva. Agora, sobre os reinos ou impérios colocados aqui nesta lição, também vai nos dar uma visão
anterior de como foram os reinos, mas lembre-se que foi falado a Daniel antes de existir estes reinos. Hoje nós podemos falar que aconteceu como está escrito, mas podemos compreender em que época estamos e o que de fato está por vir nos dias seguintes. Ligando então o capítulo 9 com a lição de hoje, nós teremos a visão dobrada do que está acontecendo, ou o desenrolar dos acontecimentos até ao fim. Muito bem, na nossa introdução, tirando o material de classe, temos este texto que passo a ler. Na lição passada, estudamos a visão das 70 semanas, determinado sobre o povo de Deus. Desta vez examinaremos as visões dadas a Daniel nos capítulos 2 e 7, onde Deus revela os seus desígnios quanto aos reinos ou império das nações que se sucederiam no mundo. Mais uma vez, a compreensão destas passagens é de grande importância para entendermos o momento em que nos encontramos no cumprimento dos acontecimentos determinados para o fim dos tempos. Muito bem, estamos nesta lição, capítulo 2, no Império Caldeu, reinando Nabucodonosor. E aqui começa a nossa história, Deus apresentando para Daniel qual era o seu desígnio, o que eles tinha já estabelecido para vir acontecendo através dos tempos, até a consumação de tudo. Aqui, repito, o assunto é sucessão de reinos, e a nossa lição complementa esta colocação, falando também do que estaria por vir num juízo final, ao se manifestar aquele que seria o contrário a Cristo, o contrário a Deus, o anticristo, que muitos esperam para depois, mas a palavra revela que é antes. Assim como vimos isso nas 70 semanas, aqui outra vez é apresentado este fato. Muito bem, a nossa lição está obedecendo este esboço, onde o primeiro tópico é o sonho de Nabucodonosor. Passemos então a este primeiro tópico. Nossa lição, a sucessão dos reinos deste mundo, é a lição de número 8. E o título primeiro que temos é o sonho de Nabucodonosor. Muito bem, no nosso texto apresentado no material de classe, diz: a revelação divina feita a Daniel com respeito à sucessão dos reinos se deve a um sonho que teve Nabucodonosor, rei dos caldeus, e a sua persistência em querer saber exatamente como havia sido esse sonho e qual seria a sua interpretação. Daniel pede que se lhe dê uma chance de atender ao pedido do rei, e após os jovens hebreus buscarem ao Senhor, finalmente são revelados a Daniel o sonho e a sua interpretação. Aí está esse primeiro fato a estarmos considerando. O que aconteceu então na nossa narrativa de Daniel capítulo 2, do verso 1 e desenvolvendo isso até a nossa leitura bíblica aqui em classe, Nabucodonosor teve um sonho, não lembrava do sonho, e intimou os seus sábios a darem o sonho em interpretação. Daniel intervém, dizendo que lhe desse oportunidade para trazer o sonho e a interpretação. Ele vai buscar de Deus, e Deus revela. E ele primeiramente exalta a Deus de ter revelado todo aquele segredo, e vai até o rei para apresentar o sonho e a interpretação. Mas na sua, observe, compreensão e
prudência, não atribui a uma santidade própria um mérito seu. Ele fala que não está nele, coube a Deus revelar, porque quis responder ao rei. O rei perguntava. E o que o rei perguntava? Na verdade, o que o rei perguntava era sobre o sonho e a interpretação, a respeito de um propósito ou uma preocupação que o rei teve ao dormir. Deitou-se na cama e começou a considerar: o que vai ser depois disso? Ou outras palavras, o que vai acontecer depois de mim? Qual é a sequência dos fatos na existência deste mundo? Ele já era rei, sabe que todos vêm a este mundo e morrem, e os reinos sucedem, e ele na verdade reinava sucedendo a um império anterior. Então observe que ele quer saber o sonho e a interpretação. Daniel vai antes. O Senhor deitou a si mesmo o que ia acontecer. E Deus, que sonda os pensamentos, que conhece todas as coisas que passam pela mente e coração do homem, quis revelar ao rei. Por isso eu estou trazendo a resposta, não de mim mesmo, mas porque Deus quer revelar ao rei alguma coisa, uma resposta que ele quer te dar. E assim é o início dessa história no capítulo 2. Continuando um pouco mais, passando a um parágrafo mais dentro do nosso material de classe, encontramos: na verdade, o sonho era uma resposta de Deus a uma pergunta que Nabucodonosor havia feito quanto ao que seria após ele. O sonho tratava em linhas gerais de uma estátua e uma pedra. A estátua, de grande altura e aspecto terrível, estava dividida em 5 partes, cada uma formada de um material diferente. Assim, a cabeça de ouro, o peito e braços de prata, o ventre e coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés com seus dedos de ferro misturado com barro. Na segunda parte da visão, uma pedra cortada sem mão feria a estátua nos pés de ferro e de barro, pulverizava toda a estátua, que desapareceria levada pelo vento. E a pedra se fazia um grande monte que enchia toda a terra. O sonho é este. O rei deita perguntando-se o que vai acontecer, e Deus respondeu: você reina, depois de você virão outros reinos virão, e uma pedra vai destruir tudo isso. Só que por enquanto a interpretação não é dada, é só a estátua. Ele vê a estátua, as suas 5 partes e a pedra destruindo. A interpretação é a sequência natural da nossa lição. Mas, fazendo uma apresentação em figura, teríamos um quadro semelhante a esse. Sim, Nabucodonosor dormindo e sonhando, vendo uma estátua, 5 partes: a cabeça, o peito e braços, o ventre e coxas, as pernas e os pés, cada um de um material diferente um do outro. Mas vinha uma pedra sem atuação humana e batia nos pés, destruindo não só os pés, mas toda a estátua. Aí o barro virava pó, o ferro virava pó, o cobre virava pó, a prata virava pó, o ouro virava pó, e o vento levava isso, e não se via mais coisa alguma. Muito bem, continuando, entrando na sequência nossa. Depois da visão da estátua e da pedra, a interpretação do sonho, com alguns detalhes apresentados por Daniel
segundo o que Deus lhe tinha revelado. Aqui nesse tópico 2 é o texto bíblico que nós já lemos em Daniel capítulo 2, verso 37 a 45. Muito bem. Uma primeira consideração: as partes e os materiais da estátua. As partes. Pela ordem do sonho, Daniel começa com a interpretação da estátua em suas partes formadas de diferentes materiais. Primeiro observamos pelo uso das palavras reis e reinos. Em cada parte da estátua simboliza o império deste mundo, um governo humano. Segundo, esses 5 reinos se sucederiam ao longo da história, a começar com o Império Babilônico, durante o qual havia sido dada esta revelação. E notamos ainda que os diferentes materiais que formavam as diferentes partes da estátua indicam que a nobreza desses impérios seria cada vez menor, antes de serem completamente destruídos. Cabeça, ouro. Segunda parte, prata. Depois cobre. Depois ferro. Depois barro e ferro misturados. Mas barro e ferro não se unem, não se ligam. Observe que a qualidade vai diminuindo de reinos nobres para menos nobres, e finalmente chegamos a barro, ainda que tenha alguma coisa do ferro. Aí está. Para nós entendermos, se alguém se orgulha do presente tempo, para Deus o presente tempo é menor, menos nobre do que os tempos antigos. Se muitos querem mudar todas as coisas achando que agora é que vem o melhor que os homens pelas suas leis estão colocando, mas não sabem que estão no ridículo, quanto que a nobreza é aquilo que foi estabelecido desde os milênios mais antigos e pelo que as nações puderam estar andando através dos séculos e séculos, das muitas gerações. Vivemos um século de loucura, os homens querendo trocar aquilo que os milênios formaram, e antes dos milênios, o próprio Deus. Mas avancemos um pouco mais. Numa segunda subparte da interpretação do sonho, o título é a interpretação histórica da visão. Leiamos este texto dentro do material de classe. Além da descrição clara na interpretação dada por Daniel, recorrendo à história bíblica posterior e à história secular, identificamos exatamente esses reinos. O primeiro, a cabeça de ouro, é o próprio império dos caldeus ou babilônico, tendo como seu maior e mais poderoso rei Nabucodonosor, como nos informa o próprio livro de Daniel. O povo seguinte a que passou o domínio, o peito e o braço de prata, foi o persa ou medo-persa. Começou com os medos, depois juntaram-se com os persas. Os persas foram sucedidos pelos gregos, o ventre e as coxas de cobre, comandados por Alexandre o Macedônico, ou o Grande, conquista o grande domínio em toda a terra, ou um grande domínio em toda a terra. O quarto império, as pernas de ferro, foi o romano, notório pelo seu poder militar e pela severidade que reprimia toda a rebelião. Toda oposição ao Império Romano era tratado com gravidade, com destruição terrível. Assim eram os romanos. Muito bem.
Há detalhes diversos no texto bíblico que nós queremos estar evitando de falar agora. Mas observe, estamos falando de 4 reinos iniciais. Repito, a cabeça, que é o caldeu. Depois vem o império medo-persa, o peito e os braços de prata. Depois vem o terceiro reino, que é o grego, o quarto o romano, e finalmente o quinto, os pés de barro e ferro, representando o domínio pós-romano. Observe, por favor, que na nossa leitura do texto bíblico coloca alguns detalhes que poderiam ser importantes para destacarmos. Primeiro, não se fala quinto império, de onde muitos falam que são 4 na estátua, 4 reinos na estátua. Não, mas na verdade são 5, porque são numerados. O primeiro, Nabucodonosor, inclusive diz: és tu, ó rei, referindo a Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor não é um reino, mas ele representa o reino. Mas depois fala um segundo reino inferior ao teu, um terceiro reino que terá grande domínio, que foi o grego, e depois outro reino. A expressão é colocada, o terceiro e o quarto, finalmente, o romano, falando dessa violência toda que ele opera. E observe, não fala o quinto. Quando vai tratar do quinto, a expressão simplesmente salta, dizendo: e quanto ao que viste, o verso 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E no verso 42, será um reino forte de um lado e por outro frágil. 42 e 43. Precisamos detalhar isto. Vamos fazer na próxima colocação, no próximo quadro que estaremos apresentando daqui a pouco. Mas eu quero ressaltar que o quarto reino, o romano, o de pernas de ferro, é o reino que dominava no tempo de Jesus. Eu tropecei um pouco nas palavras, mas repetimos. Primeiro, o Império Caldeu, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, e depois do Romano que existe, depois do Romano, que é o tempo que nós estamos atravessando, que é pós-Império Romano. E vamos ver no quadro à frente, a seguir. Muito bem, continuemos um pouco mais, apresentando uma demonstração em figura, que aqui está para nós podermos estar comparando, visualizando melhor, e que é o quê? A estátua, as suas partes, materiais diferentes, que são 5. E o último dos pés não é numerado como quinto, mas fala, é um reino frágil, dividido, como o ferro não se junta com o barro. 5 reinos. O quarto romano, do tempo de Jesus, após Jesus, e depois do romano é o que nós estamos vivendo. Vamos falar um pouco mais no quadro seguinte. Num parágrafo novo, o último império deste mundo. Foi então o que citamos, o quinto, não numerado como quinto, mas citado como o reino frágil. Lemos: chamamos a atenção para o império representado pelos pés com os dedos de ferro e de barro, que é o último na sucessão dos reinos deste mundo, e portanto existirá até o fim. Sabes que após a queda do Império Romano, no Ocidente em 475 depois de Cristo, e no Oriente o Império Romano terminou em 1453 depois de Cristo, ou seja, perto de 600 anos atrás, jamais se levantou outro império que dominasse o mundo conhecido de forma indisputada. Ao invés disso,
diversos povos ou nações procuraram estabelecer o seu domínio ou o seu próprio domínio, de acordo com as suas identidades étnicas e culturais, dando origem a uma multiplicidade de reinos que atualmente denominamos Estados-nações. Existe algo de forte nesses pequenos reinos, porque ainda tem o poder das armas, da violência da coerção, das leis, mas por outro lado estão grandemente enfraquecidos por se basearem em acordos humanos que podem ser facilmente alterados pelas mais diversas circunstâncias políticas e históricas. Paremos então para falarmos dos reinos mais um pouquinho. 5 reinos, todos os reinos já passaram. O anterior ao nosso tempo foi o romano, terminado em 1453, menos de 600 anos atrás. Depois disso, não houve mais nação com poder no mundo. Houve disputas para todo lado, guerras e mais guerras. E nas últimas décadas tivemos o bloco comunista, o bloco capitalista, o Oriente, o Ocidente, todo mundo disputando, mas nunca se firmou um império no mundo. Ou seja, ninguém se une com ninguém. Todos estão juntos, mas não se entendem. Até hoje continua isso. Então estamos vivendo o tempo do Império Quinto, que são os pés. Aí vocês entendem qual a qualidade para Deus no mundo que atualmente temos. Barro. O que é barro? Coisa própria só de homem. Não tem nada de nobreza. E a nobreza vem primeiramente de Deus. O mundo rejeita a Deus, então fica barro. Essas leis loucas, essas mudanças esquisitas, antinaturais, e dizendo que é novidade, é loucura, é barro, é miséria, é coisa vil, tem nada de valor. Homens querendo estabelecer critérios da existência do mundo, um mundo que é criado por Deus e cujas vidas são sustentadas por Deus. A vida procede de Deus. Então é uma loucura enorme. Mas os pés terminam em 10 dedos. Ou seja, se antes era impérios grandes dominavam tudo, agora está subdividido em muitas nações frágeis de um lado, ainda que possa ter alguma coisa de forte, frágeis. E observe a expressão que diz: procurarão misturar sementes humanas. Ou seja, para unir os reinos. A tentativa mais usada no passado, Idade Média, por exemplo, é casar príncipes e princesas dos diversos reinos e nações, mas nunca deu certo. Mas a palavra falou antes. Misturarão sementes humanas, procurando coesão, mas é barro e ferro, não se entendem. E todos os casamentos não deram certo, foi só confusão. Até chegar ao ponto que nós temos hoje uma multiplicidade de nações, 200 e tantas, mas Deus simboliza por 10 dedinhos, frágeis, todos frágeis. 10 significando multiplicidade de nações, todas divididas, todas repartidas, ninguém entende ninguém e ninguém concorda com ninguém. Mas por favor, nós não estamos na cabeça, nós não estamos no peito, nem no ventre, nem na coxa, nem na perna, nem no calcanhar. Nós estamos aonde? Na pontinha dos dedos. Nós estamos pertinho do fim do mundo, considerando a interpretação que vai completar-se, que tudo isso será destruído pela pedra. Termina o reino humano e começa só o reino de Deus. Mas voltemos, estamos no fim, somos os dedos, 10, frágeis. Nações existem hoje, amanhã não existem mais. Uma coisa esquisita. Hoje está tudo unido,
daqui a pouco estão brigando com outros, repartindo-se em novas nações. É um terror. O mundo está assim, desta forma. Mas continuemos um pouco mais, avançando no nosso subtópico, a pedra e a sua interpretação. Nesta colocação, a interpretação do sonho. Falamos da estátua, 5 reinos. Estamos vivendo o tempo dos pés, mais precisamente o tempo dos dedos. Estamos na ponta já, para terminar. Num quarto parágrafo do material de classe, retiro o que leio. A pedra, por sua vez, também representa um reino, mas em contraste com os reinos terrestres e humanos, esse reino jamais será destruído e não passará a outro povo. Não entra na sucessão dos reinos representados pela estátua, mas se estabelece de forma independente nos dias desses reis. Ou seja, no tempo em que esses governos estão se sucedendo na terra, estabelece o reino da pedra nos dias desses reis. Continua a ler. A glória desse reino começa pequena e de forma simples como uma pedra, mas no fim se torna como um monte que enche toda a terra. É o reino de Deus que, embora presente entre os homens, não é deste mundo e nada tem de terreno. Nele só entram os que são trazidos por Deus. Embora sem aparência exterior, é um reino cuja grandeza e glória aumentarão mais e mais até a sua plena manifestação na vinda de Cristo e na destruição total ou final dos reinos deste mundo. A base desse reino é a pessoa do seu próprio rei, Cristo Jesus, identificado como a pedra eleita por Deus. Pronto. Se são 5 os impérios que iriam vir, estamos no último, mas desde os reinos mais antigos, Deus está estabelecendo o seu reino, o seu domínio na terra, e que é o que vai existir para sempre. Ainda que os seus cidadãos tombem na morte e sejam levados às sepulturas, a promessa de Deus é ressuscitá-los para virem reinar com Ele eternamente num reino celestial e não mais terreno também. Meu reino não é deste mundo, não vem com aparência exterior. É o que vamos estar vendo em versos bíblicos apresentados daqui a pouco. Mas consideremos bem isto. Se vimos anteriormente a estátua, agora temos a pedra. A pedra que é Jesus, Jesus que é a base do reino celestial, é um rei que existe desde os tempos mais antigos. Tanto que lá em Moisés, Deus mesmo falou: vocês serão, ou me serão, um povo especial, um reino sacerdotal. Então Deus, em Israel, na figura do povo com Moisés, estava dando início ao reino celeste na terra, representado fisicamente por Israel. Mas o reino dele não é o Israel tão cheio de falhas, é aqueles que dentre os israelitas são de fato israelitas, andando na fé, a fé própria de Abraão. Então observe bem essa colocação. Deus está reinando no mundo e sempre reinou. Em particular, essa revelação começa com Moisés: e sereis um reino sacerdotal. Não podemos esquecer isso. Mas agora temos essa observação. No sonho ele viu, e complementa o sonho com essa interpretação: estavas vendo quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. O reino de Deus está no mundo inteiro, cumprindo a palavra de Miqueias também, que o reino de Deus seria como orvalho distribuído sobre toda a face da terra.
haverá sempre um representante de cada nação servindo a Deus na eternidade. Agora estamos no mundo e o reino de Deus se manifesta desta forma, na simplicidade. Se alguém quer crescer muito, é perigoso não ser mais reino de Deus. Ainda que cresça, tem que ficar humilde, como pedra. Observe que Deus nem se representa como ouro, mas a nobreza do reino de Deus é união, o que se dá pelo amor entre irmãos. Olha como é sério. Ama o seu irmão, então é reino de Deus. Não ama, não faz parte da pedra, porque a característica da pedra é cada partícula coesa com o seu próximo e formando um todo, de uma união completa, de tal forma que ninguém se apresenta, eu sou o grãozinho maior. Não, todos são a pedra, uma pedra composta de muitos fragmentos, mas um unido ao outro, diferente do barro, que é um monte de um material que não se une com nada, não tem liga um com o outro. Este é o mundo, mas a igreja, o povo de Deus, é pedra. Observação: ou estamos na pedra ou estamos na estátua. Não podemos estar em dois lugares. Ou pertencemos ao reino de Deus, então estamos na pedra, ou pertencemos ao mundo. O que temos amado? Aí é o perigo de muitos amarem as Olimpíadas, a Copa Mundial, e isso e aquilo que é próprio do mundo, e a conversa ser do mundo. Então ele está no mundo, ele não está na pedra. Por isso a palavra que Paulo falou: se já ressuscitaste com Cristo, pensai, falai, olhai para as coisas que são de cima, onde está Cristo Jesus. Portanto, atento para isso. É forte, é séria aquela palavra: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, não é perfeito nele o amor de Deus, está tirado fora deste reino. Mas continuemos apresentando ligeiramente versos falando desta pedra. Jesus, em Lucas 17:20, Jesus começa a falar do seu reino, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Aí vem Paulo e coloca aquela palavra-chave: fica firme este conserto, Deus conhece os que são seus. Não é por eu dizer que sou de Deus que sou, serei de Deus se Jesus confirmar. Fica firme este conserto, Deus conhece os que são seus. Em Pedro capítulo 2, verso 4, a palavra que nós conhecemos, e versos seguintes: e chegando-vos para ele, Jesus, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. A pedra base é Cristo Jesus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Jesus diz: sobre esta pedra, referindo e dizendo a seu respeito, edificarei a minha igreja. E muitos colocam que é Pedro, que é João, que é algum outro. É Cristo Jesus, a pedra, que procede de Deus, não tendo nada humano na sua origem. Depois ele se fez carne e habitou entre nós, mas ele é parte da rocha, o Deus eterno. Continuando um pouco mais, e chegando ao nosso terceiro tópico, a visão dos 4 animais, do chifre pequeno e do juízo. Agora passamos para o capítulo 7 de Daniel. E em Daniel capítulo 7, não vamos estar lendo tudo, vou ser pontual no nosso estudo, na nossa colocação, porque queremos colocar os reinos deste mundo, a sua sucessão, que a partir de Daniel são 5
sendo que nós estamos no quinto reino e mais detalhe, nós estamos na pontinha do pé, estamos nos dedos, estamos no fim. Toda a estátua já passou nos séculos e milênios anteriores. Daniel capítulo 7. Vamos iniciar fazendo a leitura de um parágrafo, depois vamos ver o texto de Daniel 7, versos 3 a 7. Leio. Pode-se ver exatamente a mesma sequência de impérios descrita no capítulo 2, aqui representada pelos 4 animais e os 10 chifres do quarto animal. Desta vez o leão representa o Império Babilônico, o urso medo-persa, o leopardo, o grego, o animal terrível e espantoso, o romano. Os 10 chifres resumem o quinto reino, apontando para a multiplicidade de povos ou nações que dominariam ao mesmo tempo até ao fim, ou seja, até a destruição da estátua. Então, capítulo 7. O que é o capítulo 7? É a mesma coisa do capítulo 2, a sucessão de reinos, só que noutra representação, outra figura. Deus falando, como sempre falou, de muitas maneiras e muitas vezes. Agora é outra maneira que Deus vai falar dos reinos. Capítulo 7, verso 3 a 7. Nova representação daqueles reinos já falados. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Sim, continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. E depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, 10 chifres. Numa representação ilustrada, depois do texto lido em Daniel capítulo 7, aí está, do grande mar. Lembrando que o grande mar são os povos, a multidão de gente, que Deus representa algumas vezes como o mar. Muito bem, do mar sai um leão. Depois, na sucessão, sai um urso. Na sucessão, sai um leopardo. E finalmente, a Bíblia não fala que animal que é. A figura apresentada é só representativa. Um bicho terrível, sem descrição, e que tinha 10 chifres. Ou seja, do 4º animal saem os chifres, mas todos eles representam os reinos anteriores, o que nós precisamos estar compreendendo. E a palavra em Daniel capítulo 7, verso 17, em resumo, sendo objetivo, pontual, a interpretação dada pelo anjo a Daniel é essa: esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Aqui fala de 4 reis ou 4 reinos. No verso 24: e quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Muito bem, prossigamos um pouco mais, considerando o
exposto anteriormente nesta representação das partes da estátua, por favor, considerem, tomem atenção nisso. A estátua representa 5 reinos. Nas suas 5 partes: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro, pés de ferro e de barro, representando os impérios babilônico, medo-persa, grego, romano e o último império, o domínio do mundo atual. Observe que não tem uma representação, uma etnia, uma cultura definindo esse último império. É uma coisa esquisita. Deus olha para esse mundo e fala: que coisa esquisita, que fera. Muito bem. Só que no capítulo 7, esses mesmos impérios são representados respectivamente: cabeça de ouro, capítulo 7, leão; peito e braço de prata, capítulo 7, urso; ventre e coxa de cobre, capítulo 7, leopardo; e as pernas de ferro, aquele monstro indescritível. E finalmente, o quinto, pés de ferro e barro, é a representação de chifre. Nem animal, chifre. 10. Por favor, cuidado aqui. Na estátua nós temos pés com calcanhar, planta dos pés, tá claro? Sola dos pés e ponta dos dedos. Aqui no capítulo 7 não apresenta nada disso, só apresenta a ponta. Chifre, uns 10 chifres, aqui representando o quinto império, os 10 artelhos, dedos dos pés. Observe bem isto. Mudou só a figura, mas ficou firme que o final de tudo será uma multiplicidade de nações. Uma multiplicidade de nações, representada por Deus como 10 dedos ou 10 chifres. Perdoe eu falar assim: o animal, qualquer que seja ele, tem vida. Mas nessa representação aqui do fim do mundo, o tempo último no mundo, Deus representa o que está no mundo como domínio do mundo, é chifre. E para mim chifre não tem vida, não tem cérebro. Chifre é uma coisa oca. Aí vocês veem as desordens das leis no mundo hoje, porque se parte de um cérebro, não tem cérebro, não tem sabedoria, não usa o conhecimento, não submete a Deus. Vem essas leis loucas que nós precisamos compreender, para não deixarmos levar como uma novidade, uma nova fase do mundo. Não, é ausência de Deus, ausência de vida. É só o homem barro ou chifre oco estabelecendo coisas absurdas no mundo, de onde a injustiça é grande e as leis mais que contrárias a tudo que se possa ter, até a própria natureza. Casamento homossexual, isso não é casamento, mas esses dizem que é. Mas também o que podia vir do barro? O que pode vir de um chifre sem cérebro? É isso que está acontecendo. Mas frisemos: 5 reinos lá atrás, 5 reinos aqui. Só que aqui o quinto é representado só pelos 10 chifres, como lá na estátua são os 10 dedos final do pé. Passando em frente no nosso estudo, um outro detalhe a considerar: o chifre pequeno. Em Daniel capítulo 7, verso 8, vou estar lendo um verso que fala sobre um novo chifre que aparece. 7, verso 8: estando eu considerando as pontas, eis que, as pontas ou chifres, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Chifre com olhos e boca, mas sem cérebro. Sem cérebro.
não tem conhecimento, não tem inteligência, não tem sabedoria. É assim que Deus olha o mundo de hoje. O que quer dizer isso? Vamos ler o texto. Mais um parágrafo no nosso material de classe. O chifre pequeno. Um aspecto novo nesta visão é o chifre pequeno que surge após os 10, abate 3 e se exalta terrivelmente contra os santos. E isso por um período de tempo, e tempos e metade de um tempo. Trata-se do mesmo reino representado pelos 10 chifres. Há multiplicidade de estados menores, soberanias e nações, mas agora coligadas em um sistema final de governo sob a égide de uma pretensa união, com propósitos hostis e contrários ao reino dos céus e aos santos de Deus. Esses reinos são os que compõem a besta mostrada a João em Apocalipse, capítulo 13 e capítulo 17. Mas vamos nos deter somente em Daniel, capítulo 7. Por favor, atenção, que precisamos explicar um pouco mais isso. Lendo o texto anterior, Daniel 7, 8, uma ponta pequena surge entre as 10. Ou seja, as 10 eram reinos, nações, estados, nações. 10. Surge mais um, 11. Mas ao surgir esta, 3 são derribadas. Então, observe. 10 mais 1, 11, cai 3, fica 8. E eu oriento a não falar 8 sempre. Entender que o 8 é 1 e 7. Ou seja, um novo sistema levanta e que abate nações, colocando todas elas debaixo do seu domínio, de tal forma que haverá um poder central governando 7 nações, ou seja, a totalidade dos reinos e nações e estados no mundo. É o que já está existindo. Já existe um governo central, a ONU, que é formada de todas as nações, 7 nações. A nação que é contrária é derribada. Troca-se o dirigente, o regente, o presidente, o rei, para ficar uma outra nação que esteja no domínio da central, ou subdivide para enfraquecer e dominar todas as novas nações, de tal forma que haverá um governo no mundo e todos submissos. E já está assim. Desde Jânio Quadro ele já dizia naquele tempo, ao renunciar, forças ocultas que não deixavam ele fazer o que tinha que fazer a bem do Brasil. Tinha que obedecer uma ordem. De onde? Mas nós entendemos essa força dominadora no mundo. O mundo jaz no maligno. Ele compreendeu. Preferiu sair fora do governo para não ter que estar obedecendo um sistema que não era a favor do Brasil. É essa loucura que nós estamos apresentando. Um chifre dominando o mundo. E daí vem as leis, que vem de onde? Vem de uma central, estabelecendo coisas e determinando para todas as nações. A nação que não submete, eles apertam, até a nação não aguentar ceder. Ou o dirigente é posto fora e o outro assume, desde que esteja coligado. Esta ponta já existe no mundo, e é pelo espírito do anticristo, que estão esperando vir, e já está aí, mudando as leis, falando contra o cristianismo, falando contra tudo aquilo que é contra, falando contra tudo aquilo que é de Deus, desmanchando, desvirtuando, e fica as coisas todo ao contrário. Só o que eles querem é certo, o resto é oposição, é preconceito, é outras coisas mais. Mas na verdade é um chifre sem miolo, sem cérebro, dando ordens ao mundo. Mas coloca espiritualmente, irmãos. Coloca espiritualmente. Parece que é sábio, parece que é inteligente, parece que é forte.
Mas para Deus é um chifre, coisa oca, fraca, nem de ferro é, nobreza não tem nenhuma, como também não tem vida. Ou seja, Deus não está nisso, mas se levanta contra Deus. E dentro do capítulo 7 se apresenta o horror, como agora podemos colocar, tendo lido o verso 8 do capítulo 7, olha o 21 e 22. Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Agora volta às 70 semanas, 3,5 tempos, 3,5 dias finais, quando toda aquela hoste maligna que estava nos céus, e de lá foi expulsa essa hoste maligna, Satanás e os seus, mas vieram para a terra e estão trazendo essa balbúrdia toda na terra. Observe bem, quanto tempo isso dura? Desde que Jesus subiu ao céu e o diabo desceu, e vai até o fim, até o fim, até a ponta da unha de um dos dedos do pé, ou até a ponta do chifre. Nós estamos indo como que chega na ponta, e o final é destruição, acaba tudo. Continuando, mais um subtópico. No tópico terceiro, a visão dos 4 animais, do chifre pequeno e do juízo. O juízo virá. Já vimos anteriormente, o que está determinado será lançado sobre o assolador. O anticristo contrário a Deus, o espírito contrário a Deus, e os que são anticristo com ele, vão ser destruídos pelo assopro, ou pelo resplendor da glória da vinda de Jesus. E aqui fala dessa destruição. No nosso material de classe, podemos estar dizendo o texto que temos. Neste ponto, a visão é ainda mais clara quanto ao estabelecimento do reino de Deus e sua vitória contra os reinos deste mundo. Primeiro, o tribunal de Deus estabelecido para julgar e condenar os reinos, o que vem se realizando na medida em que um reino após o outro passa e nunca mais volta ao poder. Esse juízo se cumprirá totalmente na destruição final dos reinos deste mundo, coligados conforme a figura do chifre pequeno. A visão ainda mostra o reino de Deus sendo entregue aos santos na pessoa do seu próprio rei e cabeça, o Filho do homem, Cristo Jesus. Pronto. Jesus é que vai dominar tudo. Pode fazer oposição, pode crucificar Jesus, pode matá-lo, pode enterrá-lo, mas Ele é o Senhor, Rei dos reis, e por fim se manifestará derrotando, destruindo todos os seus opositores. Essa é a verdade. Lá no capítulo 2, Jesus é a pedra que destrói tudo. Todos os reinos já passaram, só temos ruínas deles. E o atual sistema, afrontosamente contra Cristo Jesus e Deus, o Criador, será destruído. Será destruído. Esta é a certeza. E quem vai dominar? Cristo Jesus. Na terra, nunca. Jesus não é mais um homem para ficar vivendo aqui. Como homem já viveu, mas agora o conhecemos como Ele é, unigênito de Deus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, que virá nas nuvens para buscar os que são seus, e não para ficar. Vem para buscar. Chegou, pegou, levou. E o resto? Destruição. Será como no dilúvio, será como em Sodoma e Gomorra. Essa é a expressão bíblica que precisamos compreender, e que Pedro fala tão claro na segunda carta, no capítulo 3. Muito bem. Este assunto do juízo e o reino celestial em Cristo Jesus, se lá foi pedra, aqui fala direto. Capítulo 7, verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve,
e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram seus livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído, jamais será destruído. Aí está. Observe-se lá, Jesus é uma pedra. Aqui não, aqui apresenta a glória de Deus, todo como um fogo consumidor. Chamas é a representação de Deus, é fogo, e dele mana fogo. Olha aí, e os livros estão ali para se estabelecer o juízo, e vem Jesus, que é apresentado ao Pai, e do Pai recebe todo o poder nos céus e na terra. É o fim de todas as coisas. Portanto, irmãos, a nossa lição fala claramente dentro desse aspecto. Tudo é de Deus, tudo é de Deus, e seguirá nesse propósito. Em Daniel capítulo 7, verso 26, ainda diz: mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. No verso 18: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade a eternidade. Ainda que aqui na terra sejam derrotados, presos, torturados, injustiçados, mortos, caluniados, zombados, não importa, vão para a sepultura no final, mas participarão de uma ressurreição e serem levados depois para os lugares celestiais. O resto, opositores, lago de fogo e enxofre. Verso 27: o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esta é a realidade. Portanto, irmãos, compreendam, estamos no fim. Essa oposição ao cristianismo e às coisas de Deus é a mudança das leis, até esses absurdos que nós estamos vendo em torno da família, do casamento, que vem mais por aí é pior ainda, é mais animalesco, é mais brutal, é mais sem cérebro que se possa imaginar. Está lá vindo, mas nós temos que nos firmar em Cristo Jesus. Cuidado, tudo isso é sinal do fim. Jesus está às portas. Falamos que estávamos na ponta dos pés, nos 10 dedos. Já Daniel 7 apresenta um passo à frente, um sistema unificado de governo no mundo, a chamada agora, falando, globalização. Deus já previu há 2000 e tantos anos atrás, mas aqui que vai acontecer o fim. Então estamos mais perto do fim que se possa imaginar. Já adianto mais um ponto. Nós temos aqui 5 reinos, estamos no último, mas em Apocalipse vai falar de 7. É que antes desses 5, antes do Nabucodonosor, tínhamos ainda, ou aconteceram, existiram reinos como a Assíria e o Egito. Somando tudo, 7. Plenitude de todos os tempos e reinos sobre o mundo, aí está colocado por Deus sempre no número 7, que significa plenitude das coisas de Deus, do seu agir, da sua previsão. Assim, na nossa sequência, passando à conclusão do nosso estudo, só uma pequena observação. Esses são os reinos ou impérios das nações,
que se sucederam no mundo através até o sistema atual, comparado por Deus ao barro, não tendo nenhuma nobreza. Oportunamente estudaremos a destruição final da besta, aqui já representada na visão da estátua e dos animais. Agora, a certeza sempre confirmada é a vitória de Cristo Jesus, o Rei dos Reis. Por mais que o mundo fale e se entenda que possa ter sucesso, o mundo vai de mal a pior. Jesus mesmo falou que daria a sua vida, o mataria, o sepultaria, ao terceiro dia ressuscitaria. Assim como ele já foi à morte e levantou com poder e glória, agora essa oposição, para ele é nada. Ele está sentado no trono de Deus, até rindo e zombando da loucura deste mundo, de uma criatura barro se levantar contra o poderoso Criador de um tão grande universo. Entendamos isso. Estamos no fim. Só uma palavra final. 70 semanas, estamos no fim. Apocalipse vai falar que é 1 hora, nós estamos menos de uma hora do fim, na visão de Deus. Apocalipse 17 e 18. E numa das poucas visões que eu tive, Deus me mostrou 3 minutos para meia-noite. Então já não é mais 1 hora. Agora faltam, pelo menos para mim, 3 minutos. 3 minutos somente. Assim estudamos a lição segundo este esboço apresentado, sendo que o nosso texto áureo é a proclamação e louvor a Deus, que diz: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel 2, verso 20 e 21. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.